Salve Maria, viva Cristo Reis! Vamos para mais uma catequese, e a catequese de hoje é uma das catequeses mais esperadas. Eu prometi, vou falar sobre o purgatório, a purificação final das almas. O que a igreja ensina? O que é ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana? Vamos descobrir agora. Aqui em mãos eu estou com o Catecismo da Igreja Católica. Também estou com a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E vamos juntos estudar e conhecer o que a Igreja ensina sobre a doutrina do purgatório, a purificação final das almas. E diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido a sua salvação eterna, passa após sua morte por uma purificação final de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E aqui para um pouquinho para explicar o que morre na graça de Deus, mas não estão totalmente purificados dos pecados, ou seja, os que morrem em pecado venial. Quem morre totalmente sem pecado, em estado de graça, esse entra imediatamente no céu para contemplar a face de Deus, ver Ele tal como Ele é. Aqueles que morrem salvos, porém, com pecado venial, passam por uma purificação final, pelo purgatório, para purificar os seus pecados, para poder ver Deus tal como Ele é. É isso que a igreja ensina. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, quem morre em estado de graça com pecado venial passa pelo purgatório para poder purificar seus pecados, para poder entrar no céu. Por isso que a igreja militante, que caminha aqui sobre a terra, intercede pela igreja padecente que está no purgatório, com missa sétimo dia, com orações, com texto, com rosário, com sufrágio pelas almas que estão no purgatório, nesse estado de purificação, para poder entrar no céu. O purgatório, ele é transitório, ele não é eterno. A eternidade que a igreja ensina é do céu e do inferno. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, todas as almas que estiverem no purgatório, ela vai entrar no céu imediatamente, e o purgatório não vai existir mais. Então, o purgatório, ele só tem uma porta de saída que é para o céu. As almas que estão no purgatório já estão salvas, porém, tem que passar pelo estado de purificação, passar pelo fogo, para poder entrar no reino de Deus. Aqueles que morrem em pecado mortal, após a morte, vai imediatamente para o inferno, não vai para o purgatório, tá? Por isso que eu afirmo, a salvação é aqui. Ou você morre salvo, ou você morre condenado. Vamos adiante. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos das Escrituras. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Aqui no parágrafo 1030 e vai até 1032, onde eu estou fazendo essa catequese. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença. Esse concílio ele aconteceu no ano de 1438 e encerrou em 1445. E a igreja dogmou, é um dogma de fé, a doutrina sobre o purgatório, esse estado de purificação das almas que morrem em pecado venial. Tá? E no Concílio de Trento,
em 1545, que foi até 1563, que durou 18 anos, a igreja reafirmou esse dogma. Então é dogma de fé. Se você nega um dogma da fé católica, você negou todos os outros dogmas, que a nossa igreja tem base nos dogmas. É a fé, uma verdade imutável. Isso é o que a igreja ensina sobre o purgatório. Vamos adiante. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade. Segundo o que afirma aquele que é a verdade aqui é Cristo. Tá? Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no século presente, nem no século futuro. E aqui é uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. As faltas perdoadas no século presente é enquanto nós estamos aqui na carne. Pecamos, praticamos pecado mortal e venial, buscamos o sacramento da confissão e lá nós saímos perdoados da nossa falta. Essa é a autoridade que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, quando Jesus diz: recebi o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados, e a quem retiver serão retidos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. O século presente. O século futuro, aqui é o purgatório. Porque o céu é eterno. O céu não é como aqui na terra, que nós contamos os dias, horas, o céu é eterno. Então, o século futuro é uma citação aqui ao purgatório. Esse ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual a Sagrada Escritura fala: eis porque Judas Macabeu mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos seus pecados. Aqui também é uma citação do livro dos Macabeus, segundo Macabeu, capítulo 12, versículo 46. Quando Judas Macabeu foi para o deserto e travou essa batalha, e muitos dos seus companheiros de batalha morreram, e Judas mandou oferecer um sacrifício expiatório pelas almas daqueles que tinham morrido, a fim de ser perdoado os pecados. Ou seja, Judas ofereceu sufrágio pelas almas daqueles que morreram, na esperança dele estar no purgatório, para que purificasse seus pecados, aquelas indulgências, aquelas orações, aquele sacrifício, para que eles pudessem entrar no céu, a alma daqueles que morreram. Então, por isso que Judas Macabeu oferece o sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, para que fossem absolvidos os seus pecados. Segundo Macabeu, capítulo 12, versículo 46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor, e em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Então, é que nós cristãos católicos, apostólicos romanos, fazemos, oferecendo missa, terço, rosário, as orações pelas almas do purgatório. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos.
Levemos-nos socorro e celebramos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhe levassem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por ele. Aqui uma citação do livro de Jó. Sempre quando os seus filhos faziam banquete, e Jó, com medo de seu filho ter praticado pecado mortal, Jó lhe oferecia sacrifício, holocausto, pelos pecados do seu filho. Ele poderia ter praticado um pecado mortal, um pecado que ofendesse a Deus. Então Jó oferecia esse sacrifício pelo seu filho. Essa é a nossa fé, é a fé da igreja, a existência do purgatório, que foi dogmado no Concílio de Florença e reafirmado no Concílio de Trento. E vamos ver o que fala aqui também a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos fala sobre o purgatório. Vamos aqui para o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Diz assim: vou pegar do 5 e 25 ao 26. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 ao 26. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue aos seus ministros, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de ter pago o último centavo. A igreja entendeu aqui também a existência do purgatório. Entre em acordo com o teu irmão enquanto está aqui caminhando aqui sobre a terra com ele. Mas se morrer com essa falta, será entregue ao juiz, e o juiz entregue aos seus ministros, e seja colocado em prisão. De lá não sairá quando pagar o último centavo. Lembra que eu falei? Segunda carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E todos que morrem vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E aqueles que morreram sem pecado mortal entram imediatamente no céu. Entra imediatamente no céu. O que morreu salvo, porém, o pecado venial passa pelo purgatório para ser estado de purificação. Vamos para mais uma purificação. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, de versículo 13 até o 15. Diz assim: a obra de cada um aparecerá no dia do julgamento, e irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com seus danos, e ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Aqui fala do fogo purificador, não fogo destruidor, que é o fogo do inferno. Aqui é um fogo purificador para purificar os pecados das almas que morreram em pecado venial. Isso é importante saber. Quem morre em pecado venial vai direto para o purgatório, vai diante do tribunal de Cristo. Lá ele será julgado, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. E tem 3 lugares para ele ir. Céu diretamente, se morreu em estado de graça, sem nenhum pecado, nem mortal, nem venial. Se morreu em pecado venial, vai para o purgatório, para se purificar, para poder entrar no céu, para contemplar a face de Deus. E os que morrem em pecado mortal, após a morte, desce imediatamente para o inferno.
Isso é a doutrina da nossa fé, é o que a igreja ensina. Observe os 4 evangelhos, o quanto Jesus fala do inferno, do fogo do inferno. Observe. Então, aqui, meus irmãos, é a doutrina do purgatório. Para nós católicos, apostólicos romanos, não há dúvida na existência do purgatório. Há muita controvérsia de alguns irmãos protestantes, ateus, que não creem na nossa doutrina, mas essa catequese aqui é especialmente para católicos. Se você crê, Deus seja louvado. Se você não crê, Deus também seja louvado. Deus permanecendo sendo Deus. Aqui é o que a igreja ensina, uma doutrina que nós temos aqui na nossa igreja, a existência do purgatório. Por isso que a necessidade de nós católicos conhecermos a nossa igreja, estudar o catecismo da igreja católica, estudar a Sagrada Escritura, conhecer a patrística, a história do santo, e não fazer a interpretação pessoal. O que eu acho, o que eu penso, não concordo. A nossa igreja é sim, sim, não, não. Mateus 5,37. O próprio Jesus fala: que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passar disso vem do maligno. Essa é a nossa fé. Ou você crê e professa sua fé como católico, ou você é um protestante disfarçado dentro da igreja católica. E aqui é a doutrina do purgatório. E aqui serve para nós católicos, né, especialmente, mas também para nossos irmãos protestantes, que negam a existência do purgatório, que é um dogma de fé. Apesar que eles não creem no dogma, né? Uns que morrem na amizade, na graça, na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido a sua salvação eterna. Isso é importante saber. Passa após a sua morte por uma purificação final para obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina essa purificação final purgatório, esse estado de purificação final dos eleitos, que é completamente distinto do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. Então, a igreja confirmou no Concílio de Florença e reafirmou no Concílio de Trento. E nesse tempo que nós, desde Pedro até o Papa Francisco, 266 papas, nenhum papa negou um dogma proclamado por outro papa. E principalmente aqui foi um concílio dogmático. 20 concílios dogmáticos e um concílio pastoral. O concílio pastoral foi João Paulo II. O concílio Vaticano II. O concílio Vaticano II foi pastoral, mas o concílio Vaticano I foi dogmático. Então, essa é a nossa fé, é a fé da Igreja Católica, é o que a Igreja ensina. Está aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, como já provei. Está no Catecismo, na nossa doutrina. Então, o que a Igreja ensina? A nossa base, a nossa fé, nós temos o tripé da fé católica, que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Não podemos ensinar algo que eu penso, que eu acho, e não concordo. Eu tenho que ensinar de acordo com o que a igreja ensina. O que ensina o Santo Papa, o que ensinam os bispos, os padres, os diáconos, a igreja. A igreja católica é uma hierarquia, não uma democracia. A igreja católica não é bagunça. Nós temos regra. E o próprio Jesus quis assim. Então, hoje, a doutrina sobre o purgatório. Eu espero ter explicado com clareza. Quem tiver mais alguma dúvida, busca aqui o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 1030, né? Confirmar aqui. No parágrafo 1030 até 1032. Recitação da Sagrada Escritura, Judas Macabeu, segundo Macabeu, capítulo 12, versículo 46, Evangelho de São Mateus, capítulo
12, versículo 32. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 ao 26. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, de versículo do 13 ao 15. Para que não haja dúvida. Se você não crê, uma pena, né? Mas essa é a nossa fé católica, é o que a igreja ensina. Amém? E amanhã que até querendo falar sobre o inferno. E após o inferno, falar sobre o juízo final. O que a igreja ensina, o ensinamento da nossa igreja. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal, e não há de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Estáveis todos vão permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.